Salmo 106. Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá anunciar todos os seus louvores? Abençoados são os que guardam o juízo e o que pratica justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, ó Senhor, com o teu favor para com o teu povo. Ó, visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que eu me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, nós cometemos a iniquidade, nós nos comportamos impiamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, mas o provocaram no mar Vermelho. Mesmo assim, ele os salvou por causa do seu nome, para que fizesse o seu grande poder conhecido. Ele também repreendeu o mar Vermelho e esse secou. Assim os conduziu através do abismo, como pelo deserto. E ele os salvou da mão daquele que os odiava e os resgatou da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus inimigos, nenhum só deles sobrou. Então eles creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Eles logo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas cobiçaram excessivamente no deserto e tentaram a Deus no deserto. E ele lhes deu o que pediram, mas enviou uma grisa às suas almas. Eles também invejaram Moisés no acampamento e Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a companhia de Abirão. E um fogo se acendeu na sua companhia, a chama queimou os perversos. Eles fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E assim converteram a sua glória na semelhança de um boi que come grama. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Obras maravilhosas na terra de Cã e coisas terríveis no mar Vermelho. Por isso ele disse que os destruiria, não tivesse Moisés, o seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua ira, para ele não os destruir. Sim, eles desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, mas murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Portanto, ele levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Eles também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim eles o provocaram a ira com as suas invenções e a peste desceu sobre eles. Então levantou-se Finéias e executou o juízo, e assim a peste foi contida. E isto lhe foi contado como justiça pelas gerações para sempre. Eles também enfureceram-se junto às águas da contenda, de modo que por causa deles sucedeu mal a Moisés. Porque provocaram o seu espírito de modo que ele falou imprudentemente com seus lábios. Eles não destruíram as nações em relação a quem o Senhor lhes ordenara, mas misturaram-se aos pagãos e aprenderam as suas obras. E serviram aos seus ídolos, os quais eram uma armadilha. Sim, eles sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, até mesmo o sangue de seus filhos e de sua filha, os quais sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi poluída com sangue. Assim, eles se contaminaram com as suas próprias obras e se prostituíram com suas próprias invenções. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, de tal modo que ele abominou a sua própria herança, e ele os entregou nas mãos dos pagãos, e aqueles que os odiavam passaram a governá-lo.
e os seus inimigos também os oprimiram e foram trazidos à submissão debaixo de suas mãos. Muitas vezes ele os livrou, mas o provocaram com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Todavia ele atendeu a sua aflição quando ele ouviu o seu clamor. E ele lembrou-se do seu pacto e se arrependeu segundo a multidão das suas necessidades. Ele também fez com que tivesse misericórdia deles, que os levaram cativos. Salva-nos, ó Senhor, nosso Deus, e recolhe-nos do meio dos pagãos, para que demos graças ao teu nome santo e triunfemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Livro 5, Salmo 107. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim digam os remidos do Senhor, a quem Ele redimiu da mão do inimigo, e os retirou das terras do oriente, do ocidente, do norte e do sul. Eles vagaram pelo deserto por caminhões solitários. Não encontraram cidade para habitar. Famintos e sedentos, eles desfalecia a sua alma. E então eles clamaram ao Senhor da sua dificuldade, e Ele os livrou das suas angústias, e Ele os guiou pelo caminho direto para que fossem uma cidade de habitação. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. Pois Ele satisfaz a alma anelante e enche a alma faminta de bens. Tal como sentar-se na escuridão e na sombra da morte, presos em aflição e em ferro. Porquanto eles se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, abateu-lhes o coração com trabalho. Eles caíram e não houve quem os ajudasse. Então eles clamaram ao Senhor nas suas dificuldades, e Ele os salvou das suas angústias. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens, pois Ele quebrou os portões de bronze e cortou as barras de ferro. Os tolos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborrece todo tipo de alimento, e eles se aproximam aos portões da morte. Então, clamam ao Senhor nas suas dificuldades, e Ele os salva das suas angústias. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os libertou das suas destruições. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. E sacrifiquem os sacrifícios de ações de graça e declarem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, que negociam nas grandes águas. Eles veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Porque Ele comanda e se levanta o vento tempestuoso, o qual eleva as suas ondas. Eles sobem ao céu, eles descem novamente ao abismo, e a tua terra se derrete por causa da angústia. Eles andam para lá e para cá, cambaleiam como um homem bêbado e perdem todo o discernimento. Eles clamam ao Senhor na sua dificuldade, e Ele os livra das suas angústias. Ele acalma a tempestade de modo que as ondas se aquietem. Então se alegram porque se aquietaram. Então Ele os leva ao seu desejado refúgio. Aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens? Exaltem-no também na congregação do povo e louvem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em deserto e as nascentes em solo seco, a terra frutífera em estéril por causa da maldade dos que nela habitam. Ele transforma o deserto em um lago e o solo seco em nascentes. E ali Ele faz habitar os famintos para que preparem uma cidade para habitação. E semeiem os campos e plantem vinhas,
que possam produzir fruto abundante. Ele também os abençoa, de modo que se multiplicam grandemente e não permite que o seu gado diminua. Outra vez, eles são diminuídos e abatidos pela opressão e aflição e angústia. Ele derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz vaguear pelo deserto, onde não há caminho. Todavia, coloca o pobre acima da aflição e dá-lhe famílias como rebanhos. Os retos hão de ver e se alegrar, e toda a iniquidade fechará a sua boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Salmo 108. Canção ou Salmo de Davi. Ó Deus, meu coração está firme, eu cantarei e darei louvores até a minha glória. Acordai, saltério e harpa, eu mesmo acordarei cedo. Eu te louvarei, ó Senhor, entre o povo, e cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia é grande sobre os céus, e a tua verdade alcança até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que os teus amados sejam libertos, salva com a tua direita e responde-me. Deus falou na sua santidade. Eu me regozijarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, Manassés é meu, Efraim também é a força da minha cabeça, Judá é meu legislador, Moabe é meu vaso de lavar, sobre Edom lançarei minhas sandálias, sobre a Filístia triunfarei. Quem me trará para a cidade forte? Quem me levará para dentro de Edom? Não irás tu, ó Deus, que nos rejeitaste, e não irás tu, ó Deus, adiante com os nossos exércitos? Dá-nos o socorro da tribulação, pois vão é o socorro do homem. Através de Deus, agiremos valentemente, pois Ele é aquele que pisará nos nossos inimigos. Salmo 109. Ao músico-chefe, Salmo de Davi. Não te cales, ó Deus, do meu louvor, pois a boca do perverso e a boca do engano estão abertas contra mim. Eles falam contra mim com língua mentirosa. Eles também me cercaram com palavras de ódio e lutaram contra mim sem causa. Por causa do meu amor, eles são meus adversários. Para eu me dou a oração. E eles me retribuíram o mal pelo bem e o ódio pelo meu amor. Pois tu, um homem perverso sobre aquele, e que Satanás finge em sua direita. Quando ele for julgado, seja condenado e a sua oração se torne pecado. Que seus dias sejam poucos e que outro tome seu ofício. Que seus filhos sejam órfãos e sua esposa viúva. Que seus filhos sejam continuamente vagabundos e pedintes. Que eles também busquem seu pão em lugares isolados. Que o extorquidor apanhe tudo o que ele tem e os estrangeiros despojem do seu trabalho. Que não haja ninguém que estenda misericórdia até ele, nem haja ninguém para favorecer sua criança órfã. Que a sua posteridade seja cortada fora e na geração seguinte que o nome dele seja apagado. Que a iniquidade de seus pais seja lembrada com o Senhor e que seus pecados de sua mãe não sejam apagados. Que eles estejam continuamente diante do Senhor. Que ele corte fora a lembrança deles da terra. Porque aquele que não se lembra de mostrar misericórdia, mas persegue o pobre e o homem necessitado, para que pudesse até mesmo matar o quebrantado de coração. Como ele amou amaldiçoar, que a mesma venha a ele. Como ele não se deleitou em abençoar, ela se afaste dele. Como ele se vestiu com o amaldiçoar, como que com sua vestimenta, que ela entre em suas entranhas como água e como óleo em seus ossos. Seja para ele como a roupa que o cobre e por cinturão com o qual ele é cingido continuamente. Que esta seja a recompensa dos meus adversários vinda do Senhor e daqueles que falam mal contra a minha alma. Mas faze tu por mim, ó Deus, o Senhor, por causa do teu nome,
porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois sou pobre e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra quando declina. Sou sacudido para cima e para baixo como a locusta. Meus joelhos estão fracos pelo jejum e a minha carne tem falta de gordura. Também me tornei uma vergonha para eles. Quando olharam para mim, balançaram as suas cabeças. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, ó, salva-me segundo a tua misericórdia. Que eles saibam que esta é a tua mão, que tu, Senhor, o fizeste. Que amaldiçoem, mas abençoa tu. Quando eles se levantarem, que sejam envergonhados, mas que o teu servo se regozije. Que meus adversários se vistam de vergonha e se cubram com sua própria confusão, como com um manto. Eu louvarei grandemente o Senhor com a minha boca. Sim, eu o louvarei entre a multidão, pois ele estará à direita do pobre, para salvá-lo daqueles que condenam sua alma. Salmo 110, Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta tu à minha destra, até que eu faça teus inimigos o teu escabelo. O Senhor enviará a vara da tua força para fora de Sião. Governe tu no meio dos teus inimigos. Teu povo estará se voluntariando no dia do teu poder. Nas belezas da santidade desde o útero da manhã, tu tens o orvalho da tua juventude. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, a tua mão direita, atingirá os reis no dia da sua ira. Ele julgará entre os pagãos, ele encherá os lugares dos cadáveres. Ele ferirá as cabeças através de muitos países. Ele beberá do ribeiro no caminho, portanto ele levantará a cabeça.